falando sobre os açorianos e o modo de viver na cidade. Vamos ver História e Geografia de Santa Catarina, iniciando ali na página 31. Bom, para começar a falar, vamos lembrar quem eram os açorianos. Os açorianos foram aqueles povos que vieram da região dos Açores, lá em Portugal. Pertencia à coroa portuguesa naquela época, lá 1600 e pouquinho. Então, esse povo começou a vir para cá, para o nosso atual estado de Santa Catarina. Tanto é que temos bastante coisa conhecida como Açores por aqui. Por quê? Referente a esse povo que chegou aqui lá no início. Eles sempre, quando vinham para cá, vinham mais em forma de casais. Saíam da região deles e começaram a vir aqui para o nosso estado de Santa Catarina. E quando eles chegaram aqui, foi lá pela volta de 1748, e eles vinham para quê? Busca de uma vida melhor, busca de condições melhores. Então eles vinham em grandes grupos de imigrantes e eles tinham o intuito de conseguir suas próprias terras, conseguir para praticar agricultura, para poder desenvolver uma nova vida, conseguir sobreviver de uma forma melhor do que estava lá na região dos Açores, em Portugal. Mas não foi assim, chegar e tá tudo lindo e maravilhoso. Eles chegaram primeiro na região de Desterro, mas não foi tão fácil assim não. Eles começaram a vir, assim que chegaram teriam que se virar, procurar como sobreviver. E eles não tinham o que fazer, iam procurar, tentar construir suas casas e buscar uma forma de se manter. As casas eram feitas no começo até de barro, que era o material, acredito, que mais fácil de se encontrar ali naquela época e mais em conta ou de graça. Então eles tinham que vir, se virar. E quando eles começaram a construir as primeiras casas deles, eles foram ali se juntando, foram construindo, plantando um pouquinho e criaram o primeiro povoado ali, primeiras ruas e povoados. Mas lembrando que antigamente não tinha facilidade de ruas, estradas, nada com que facilitasse uma viagem, uma busca por mercadorias ou facilitasse o preço. Se vinha uma mercadoria de algum lugar, até chegar na região deles, vinha muito cara. E assim, o transporte era feito por cavalos, por mulas, se eram por rios, eram de lagoas, se eram por rios e lagoas, tinha que fazer uso de canoa, ou seja, não era uma coisa muito prática para ser feita. Então, como via algumas mercadorias tinham que vir de navios, coisas muito longes. Quando eles chegaram aqui, eles passaram muitas dificuldades, mas dificuldades mesmo de não conseguir alimento, coisas simples. Então, os primeiros que chegaram aqui sofreram bastante. Só com o passar de muito tempo que eles foram se estabelecendo, foram chegando mais pessoas ali da região deles para eles se juntarem, se organizarem, é que eles foram construindo uma forma de vida melhor. Eles se adaptaram, construíram casas melhores e com isso as melhorias da casa, melhorias de a produção daqueles alimentos que eles começaram a plantar foi aumentando, então as condições estavam melhorando. Mas com a vinda de mais pessoas, aquelas criações de vilas que a gente viu, o próprio pessoal os próprios açorianos começaram a construir uma cidade maior. Então formou-se uma cidade maior. Com a construção de uma cidade maior, óbvio, a cidade começou a ficar mais movimentada, vindo assim mais embarcações com mais mercadorias para vender. Então ali o comércio foi se desenvolvendo, muitas lojas criadas para abastecer os moradores, então ficava mais fácil de fazer as compras ali, para plantar, para fornecer, para trabalhar. Por quê? Porque a maioria dos donos dos comércios eram portugueses. Trabalhava ali no comércio, era o dono do comércio, que eram os portugueses, e alguns escravos. Mas muitos dos açorianos também conseguiram trabalhar. Então, às vezes, eles também juntavam dinheiro para comprar escravos, e os escravos ajudariam também na colheita deles e na plantação, aumentando assim mais a produtividade. E com o movimento de tudo, com os comércios, começaram a vir também as pessoas que conseguiam realizar trabalhos manuais, que seriam os sapateiros, alfaiates. Então, a demanda foi crescendo e também foram surgindo profissões e empregos naquela região, que foi melhorando e aumentando ali a renda, a vida dos açorianos foi ganhando uma mudança ali.
Por quê? Porque começou de uma pequena vila passar para uma cidade. Então, ali, o comércio, a geração de emprego, a movimentação de dinheiro já foi outra, já foi maior. Então, com a formação toda de uma cidade, havia também, além dos comerciantes, aqueles que ofereciam seus trabalhos, como sapateiro, alfaiateiro, mais algumas pessoas que eram enviados do governo. Para quê? Para administrar, organizar toda aquela cidade. Soldados, as pessoas também que eram voltadas para a Igreja Católica também ajudavam ali no funcionamento da cidade. Começou a funcionar uma cidade mesmo ali. Cresceu e deixou de ser um povoado e teve todo o atendimento, parte comercial, a parte saúde, a parte social. Então, teve todo um movimento onde foi se estabelecendo e se concretizando mesmo uma cidade, deixando os açorianos de deixarem de morar num vilarejo, pequena vila onde não tinha nem para onde correr, que ali ou você planta, passou a ser, eu posso comprar ali, eu posso vender ali, eu posso adquirir um serviço aqui. Então, foi crescendo e melhorando. Então, como vocês observaram, havia diversas atividades de trabalho naquela época. Então, foi onde começou a crescer mais. Os açorianos chegaram com muita dificuldade aqui. Tiveram que se virar. Mas com trabalho, com dedicação, com crescimento, vindo mais pessoas, deixaram de morar em vilas e passaram a morar em cidade. E teve todo aquele movimento de uma cidade que a gente conhece. Tá, turma? Agora a gente vai fazer o quê? Resolver as atividades com base na pesquisa dos textos. Não esqueçam de ler o texto da página 31 e da página 32. Vocês vão resolver as atividades da 32 e da página 33. Não esqueçam. Vamos lá. Dando continuidade. Enquanto as pessoas desenvolviam diversas atividades na cidade de Desterro, aqueles que moravam em outros locais da ilha de Santa Catarina, porque não era só ali em Desterro, que hoje é conhecido como Florianópolis, tinha todo o resto da ilha, mais afastado do núcleo urbano, tinham um modo de viver diferenciado. Os moradores das áreas rurais produziam sua parte de seus alimentos e confeccionavam tecidos e algodão. As mulheres eram responsáveis por esta última atividade, que é o do algodão e dos teares. Teares é uma máquina. Eu vou mostrar um tear, máquina de tear para vocês. É como se fosse uma máquina de costura para criar um tecido. Os tecidos que elas produziam eram utilizados principalmente para a confecção de roupa. Ou seja, ali na cidade tinha aquele todo movimento de cidade grande, mas continuava tendo aquela parte do interior que até hoje a gente identifica em qualquer cidade. As crianças que viveram na época da construção das principais cidades gostavam de brincar de peões, que eram brincadeiras antigas, pipas e pequenos bonecos produzidos de madeira e barro. Muitas, quando atingiam os 7 anos de idade, começavam a ajudar seus pais. Então, eles brincavam, as brincadeiras bem antigas, brinquedos fáceis de se encontrar, brinquedos fáceis de fazer, mas a determinada idade eles já começavam a ajudar os pais. Os adultos consideravam essa idade marcava passagem. É como se os adultos dissessem, a partir dos 7 anos você já pode deixar de ser criança e pode começar a ajudar as coisas em casa. Aqui, a qual inclui a capacidade de trabalhar e assumir responsabilidades. Ou seja, tinham as idades, tinha a parte rural e tinha a parte urbana como qualquer outra cidade. Os Açores conseguiram sobreviver, viver e manter uma vida digna e ter o seu reconhecimento até hoje. Turminha, vamos responder as atividades e beijos. Não esqueçam de realizar a leitura, que é complemento dos nossos estudos. Tá bom, turma? Tchau, tchau. Beijo.